Boa tarde, saudações. O meu nome é Luiz Felipe Arruçu de Melo. Eu estou como coordenador-geral de outorgas ferroviárias pela Secretaria Nacional de Transportes Ferroviários, participando aqui no seminário, na segunda edição do Seminário de Ferrovias. Agradeço a oportunidade pela apresentação de alguns temas que são importantes no âmbito, do setor público. E o enfoque da apresentação justamente diz respeito à atuação do poder público para o desenvolvimento ferroviário do Brasil. Naturalmente, há um elenco muito grande de ações e projetos por parte da iniciativa pública, seja de fomento, seja de dispêndio direto para a execução de obras. Então, tivemos aqui um cuidado de fazer um enfoque em dois aspectos específicos que são mais recentes e que estão em voga de discussão, que vale a pena de trazermos para uma compreensão geral da sociedade. Então, vamos partir aqui pelos primeiros elementos. Bom, primeiro aqui a gente traz um mapa das concessões e dos projetos ferroviários federais já qualificados, que estão aí no rol de curto, médio prazo de perspectivas de investimentos. Fizemos aqui algumas diferenciações aqui de coloração das linhas, mas basicamente são as concessões existentes e alguns projetos que ainda são desafiadores, que estão sendo estruturados para a realização de uma eventual concessão, como no caso da Ferrogrão, no caso da FICO, no caso de trechos subsequentes da FIOL, na Bahia. Bom, aqui nós já trazemos um mapa das expectativas já manifestadas de autorizações contratadas. Como sabemos agora, desde o Marco Legal Ferroviário, o governo federal dispõe de duas alternativas para o incentivo à execução de obras de ferrovias, de forma indireta, seja mediante uma concessão, que seria aquele primeiro mapa, e este aqui é o mapa das possíveis autorizações. Essas ferrovias, elas ainda não foram construídas, muitas delas, elas ainda são objeto de um requerimento, e algumas, as que estão em verde, elas já foram contratadas. Dentro do arcabouço legal do que envolve a contratação de um contrato de autorização, existe a possibilidade de renúncia. Então, já há algum caso de renúncia de uma autorização, isso é natural. Alguns projetos que foram feitos numa expectativa de que eventualmente pudessem ocorrer alguns aportes da União e, conforme o marco legal foi sendo delimitado, e ele foi delimitado em etapas, ficou claro que a alocação de riscos para o setor, para o caso de autorizações, principalmente no caso de requerimentos de autorização, em greenfield o risco fica alocado ao interessado privado. Então, há alguns casos em que haverá desistência desses pleitos e outros casos não se virão em algum momento, mas vemos com muito bons olhos esse interesse da iniciativa privada de trazer novas alternativas, tanto de rotas de corredores, como também de vias mais curtas, de short lines, como é utilizado na biografia técnica, para essa melhoria na distribuição de cargas e na logística do país. Bom, aqui eu vou fazer apenas um pequeno resumo do que trata esse novo marco legal ferroviário, que é recente. Ele foi publicado em dezembro de 2021, a Lei 14.273. Então, ela consta aí, inicialmente, com conceitos, princípios e diretrizes que orientam a política pública setorial, classificações e regras de outorga que tipificam a exploração ferroviária. Aí faz uma
no detalhamento das questões dos regimes, os regimes de concessão, que existem regras específicas, de certa forma mais rígidas, uma vez que há ali a reversibilidade do bem ferroviário, com a necessidade de devolução desses trechos, eles são explorados dentro de um horizonte de alguns anos e, posteriormente, eles são revertidos à União, que procede para a realização de um procedimento licitatório, né? Então, há aí também algumas tratativas sobre relações com a figura do usuário investidor e do investidor associado, que são dois entes possíveis que podem entrar junto na relação com a concessionária para viabilizar novos investimentos. E também a questão sobre investimento em inovação, em que há uma previsão legal para a reserva de recursos de desenvolvimento tecnológico e recursos para a preservação da memória ferroviária, nos contratos de concessão mais recentes. Temos também aí o regime privado, que diz respeito às autorizações, e ele traz aí duas hipóteses em que seria possível a celebração de contratos de autorização. O primeiro diz respeito ao requerimento e o segundo ao chamamento, que são, respectivamente, dispostos pelos artigos 25 e 26 da lei. Então, em sequência, são tratadas ainda questões de regras contratuais específicas para o setor de autorização e as hipóteses de extinção desses contratos. Há também um tópico que trata das regras comuns, das responsabilidades na operação e das regras de compartilhamento, de questões que envolvem a entidade de autorregulação, que também é uma inovação da lei, que seria uma forma de associação das operadoras ferroviárias para o encontro de soluções de ordem operacional, técnica, entre a operação de uma ferrovia com outra. Há ainda disposições sobre transporte e trânsito, no âmbito da segurança do tráfego e da vigilância das dependências, ainda questões que envolvem operações urbanísticas, uma vez que as ferrovias projetadas devem observar quanto às diretrizes dos planos diretores municipais e os projetos urbanísticos desses municípios, para evitarmos essas incidências e inevitável de conflitos urbanos. Então, depois nós chegamos às disposições transitórias e finais, em que há ali uma adaptação, há ali uma possibilidade de adaptação de um contrato de concessão, é uma previsão, e ainda há algumas alterações em leis que possuem relação com a Lei 14.273. Bom, eu vou entrar em alguns pontos específicos que são mais concernentes o interesse contratual, o interesse de viabilização desses novos empreendimentos administrativamente junto ao poder público. Então, nós temos aí a opção da concessão, que ela é delimitada, além da Lei 8.987, que é a Lei Geral de Concessões, agora também pelos artigos 10 a 18 da Lei 14.273. Então, há algumas disposições a respeito dessa possibilidade de a licitação englobar tanto trechos greenfield, que seriam trechos ferroviários novos, como trechos brownfields, que são ferrovias existentes e às vezes em uma condição de deterioração e que poderiam ser reutilizadas em um modelo de negócios por exploração via concessão. De qualquer modo, esse tipo de instrumento exigiria a adoção de um prazo determinado, podendo ser prorrogado uma única vez, com a reversibilidade dos bens, né? Os contratos, eles possuem geralmente cláusulas que predizem aspectos de modicidade tarifária, isso muito voltado à questão da existência de tetos de tarifa para a operação de determinados tipos de carga, e esses tetos variam conforme o perfil de carga pretendido para o transporte. E ainda há questões sobre capacidade, questões sobre obrigação de investimento, uma vez que a ferrovia atinja um certo nível de saturação e sejam necessários
investimentos para ampliação da sua capacidade, há um gatilho que permite a realização desses novos investimentos, e também critérios de avaliação de desempenho, inclusive no âmbito da segurança, na mensuração por meio de índices de acidente. Há ainda a questão sobre a devolução ou desativação de trechos passível de indenização, no caso de identificada uma certa deterioração do ativo. Isso está previsto no artigo 15 da lei. Possibilidade ainda do contratado, concessionário no caso, contratar um usuário investidor, um investidor associado. Um investidor associado diz respeito mais a receitas acessórias, não necessariamente vinculadas com a operação ferroviária. Isso fica talvez muito mais claro com o serviço de transporte ferroviário de passageiros, que envolve a concertação de serviços na faixa de domínio de exploração de marketing, publicidade, de lojas, entre outros aspectos que envolveriam o investidor associado. E o usuário investidor diz respeito mais à possibilidade de usuários daquele trecho ferroviário, sejam usuários de cargas dedicadas, sejam outros operadores que possam atuar ali no sentido de fazer investimentos na malha de um terceiro, com quem é um parceiro, e conseguir ali algum tipo de garantia de transporte de carga. Geralmente é uma relação entre privados que envolve a formalização por meio de um contrato operacional específico, um COI, que posteriormente é aprovado pela Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT. Também é importante mencionar a previsão nesses contratos mais recentes de concessão de recursos para desenvolvimento tecnológico, que seriam fomentando pesquisas que envolvam inovação na tecnologia ferroviária, novos tipos de equipamentos, sistemas, materiais que possam trazer atualização na malha ferroviária federal. E também a previsão de recursos específicos para a preservação da memória ferroviária. Como sabemos, o transporte ferroviário ele é secular. Há muitos casos de edifícios que são tombados pelo IPHAN, e há um interesse de preservação de boa parte desses ativos, até pela importância histórica que eles detêm. Bom, aqui a gente entra aqui no aspecto de autorizações, inicialmente falando sobre os requerimentos, que são dispostos pelo artigo 25, que dizem respeito aos pedidos feitos de iniciativa do setor privado, visando construções de ferrovias greenfield, que seriam ferrovias novas ou terminais novos, e que seriam de propriedade da operadora ferroviária, ou seja, esses bens não são reversíveis à União, e a alocação de risco, então, portanto, passa a ser maior, integralmente alocada à operadora, sob a possibilidade de exploração por um prazo que vai de 25 a 99 anos nos termos propostos no contrato, né? Há uma análise que a NTT faz e é chegada a um valor de prazo para a exploração de um trecho ferroviário requisitado. Como requisito para aprovação, há necessidade de uma análise de compatibilidade locacional daquela ferrovia, mediante o traçado proposto, com a política pública setorial. Aí há uma série de aspectos que melhor necessitam ser detalhados para que torne-se previsível essa análise. E o Ministério tem atuado justamente nesse ponto específico. É um desdobramento de regulamentação da lei de ferrovias. Um outro requisito que também pode implicar na negativa para um requerimento de autorização é a questão de motivo técnico operacional relevante, se haveria ou não adequação suficiente naquele requerimento de ordem técnico operacional que possa viabilizá-lo. Existem obrigações a ser cumpridas, né?
Então, isso diz respeito ao cumprimento do cronograma anexo ao contrato e também ao cronograma previsto para o licenciamento do empreendimento. Com relação ao aspecto de cobrança do preço, né, pelo serviço, no caso de autorizações, ele, de regra, diz respeito a uma livre negociação entre as partes, desde que inibidas práticas abusivas. Chamamento público é outra alternativa para viabilização de contratos de autorização. Ele é disposto pelo artigo 26 da lei. Ele diz respeito tanto a ferrovias Greenfield quanto Brownfield. Em especial, por abordar Brownfield, ele tem características que o diferem de requerimentos, que não seria possível. Mas no caso de chamamento, sim. Então, há uma série de trechos ferroviários da União que estão numa condição atualmente de ociosidade e que vão ser ofertados mediante a adoção de estudos prévios em um processo de abertura de chamamento público para identificação de um interessado em explorar em regime de autorização nos termos daquele processo. Então, aí há uma certa gama de possibilidades. No caso, haveria a possibilidade de, no chamamento, a ferrovia ser com bens não reversíveis, ou seja, bens alienáveis, ou então bens reversíveis à União, mediante cláusulas que disponham sobre os bens ferroviários da União terem sido cedidos ou arrendados àquele autorizatário. Então, o risco ele é alocado nos termos do instrumento convocatório. Nós vemos aqui que tem um pouquinho mais de flexibilidade do que o caso do requerimento, porque em muitos casos, especialmente no brownfield, já há um interesse público envolvido por haver algum tipo de ativo ferroviário existente. Então, o prazo também ele se estende numa margem entre 25 a 99 anos, que são renováveis, proposto pelo órgão regulador. Os requisitos para aprovação também são um pouco diferentes. Quando é feito esse chamamento público, se há apenas um interessado que manifestou interesse, então já haveria ali suficiência para assinatura do contrato de autorização. Agora, se houver mais de um interessado, o critério para a celebração desse contrato passa a ser um critério de procedimento seletivo, dentre os quais o critério envolvido seria o maior valor de outorga, bem como, por opção do poder concedente, podem ser incluídos outros critérios. Bom, ainda há aquela questão da obrigação de cumprimento de cronograma, de licenciamento e obras, e a questão de cobrança de livre negociação entre as partes, inibidas as práticas abusivas. O Marco Legal Ferroviário, ele dispõe de uma série de inovações, de novos dispositivos que viabilizaram e viabilizam novos investimentos para o setor. Então, pela extensão e complexidade do tema, ele tem sido regulamentado em partes. Uma dessas questões que já foram regulamentadas foi a questão do requerimento de autorização, mediante a resolução da NTT 5987 de 2022, e também mediante a publicação do decreto 11245 de 2022, que apresenta diretrizes gerais do chamamento público de autorização, regras contratuais de autorização e disposições sobre a habilitação de usuário investidor e do investidor associado. Bom, aqui seria um resumo dos contratos de autorização dentro do sistema de acompanhamento da NTT, a agência que faz essa interlocução com os interessados. Importante aqui, vemos que há uma série de novas empresas que passam a entrar e atuar no setor e ele passa a ficar mais pulverizado. Isso implica também na possibilidade de maior concorrência e competição para o setor. Temos aqui também algumas
informações que dizem respeito à distribuição ao longo dos estados. Vemos que Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Bahia e o Maranhão também são aqueles que tiveram um maior número de requerimentos de autorização com contratos celebrados. Bom, aqui é uma análise a respeito dos contratos celebrados sobre características específicas que dizem respeito a eles. Nós sabemos que há ferrovias e ferrovias. Então, há alguns casos em que observa-se que houve um requerimento de autorização para a construção de uma ferrovia que possui características de grandes corredores estruturantes, né? Corredores estruturantes é um tema que nós vamos abordar aqui posteriormente, mas, assim, ele diz respeito a ferrovias que elas acabam convergindo para si a carga de outras ferrovias, né? Elas são grandes artérias, elas atraem, elas transportam uma grande quantidade de cargas, e para o setor ferroviário, assim, uma das mais icônicas que nós temos, que é uma concessão, é a Ferrovia Norte-Sul, que foi construída ao longo de décadas e foi construída e concluída desde o Maranhão até o estado de São Paulo, e possui essas características de uma ferrovia estruturante. Já no caso de short line, ela diz respeito às linhas curtas, linhas de pequena extensão ou de uma característica que está mais vocacionado ao escoamento de alguma carga específica em um volume menor do que é aferido no caso de uma ferrovia estruturante. Então, o Ministério fez algumas análises assim, sobre como tem sido essa propensão desses requerimentos de autorização ao longo desse período que foi iniciado em 2021 e que já estamos agora no ano 2024, ele tem evoluído. Então, nós temos aí esses 46 contratos, desses 13 possuem características de corredor estruturante e 33 possuem características mais aderentes com o que seria uma short line. Então, vê-se assim que os investimentos em short lines, eles costumam ser menores porque as ferrovias também são de menor porte, né? Então, isso cria um pouquinho mais de sensibilidade na análise, considerando as particularidades de cada um desses tipos de autorização. Então, nós temos aqui uma média de extensão para as short lines, né, de 122 quilômetros, e uma média de extensão para esses corredores estruturantes de 637, que é uma informação meramente de ordem estatística aqui, para podermos ter uma ordem de magnitude de como tem sido essas características desses tipos de empreendimento apresentado. Então, o investimento médio dessas short lines ficaria em torno de 1,8 bilhões de reais, e no caso de estruturantes, 12,8 bilhões de reais. Bom, aqui a gente aborda a avaliação dos projetos de autorização dentro de uma premissa de aderência à política pública, à Política Nacional de Transporte Ferroviário. Então, o Ministério ele tem formulado, como já pude adiantar, alguns critérios de análise para poder deliberar com mais facilidade sobre essa aderência à política pública. Então, temos aspectos que estamos considerando, esses aspectos ainda estão em fase de validação interna, mas diz respeito a questões que a própria lei já prevê, que são questões que envolvam financiabilidade, que envolva a interação com outros tipos de ferrovia. Então, nós temos aí questões que envolvem ou podem envolver capital social, carga própria, tipo de ferrovia, o status do licenciamento, a questão da desapropriação. Isso é uma questão que ela diz respeito, em muito, à supervisão ministerial do andamento desses contratos, para que possamos garantir uma maior
segurança jurídica e previsibilidade a todos os stakeholders envolvidos na exploração do setor. Bom, aqui a gente passa a tratar um pouco sobre a agenda da regulamentação da Lei 14.273, né? Como eu havia inicialmente tratado, já há alguns normativos que regulamentam itens específicos da lei. Então, temos aí o Decreto 11.245, a Resolução 5.987, há uma outra resolução também da agência mais recente, que dispõe sobre os recursos de desenvolvimento tecnológico e os recursos de preservação de memória ferroviária. Também há outros desdobramentos que serão regulamentados. Então, aqui a gente trata daqueles que atualmente estão sendo olhados com mais afinco. Então, seria a Política Nacional de Transporte Ferroviário de Cargas e de Passageiros. Recentemente, inclusive, a de passageiros foi colocada em consulta pública. Também a questão da devolução ordinária de trechos ferroviários, dentre outros aqui. Entraremos posteriormente sobre a questão da entidade de autorregulamentação, procedimento de segurança, entre outros. Então, assim, só deixando evidente que são instrumentos complementares que visam dar um maior detalhamento sobre os aspectos trazidos pelo legislador na Lei 14.273. Então, aqui a gente trata primeiro da questão da devolução de trecho, que é uma questão que já se arrasta por muitos anos, desde as concessões realizadas no âmbito do programa do Plano Nacional de Desestatização, né, que ocorreu nos anos 90. Então, o país atualmente ele dispõe de aproximadamente 30 mil quilômetros de ferrovia. Desse total, um pouco menos do que isso, mas é próximo de 30 mil. Desse total, até 10 mil quilômetros de ferrovias no Brasil está sujeito à possibilidade de devolução. Eu digo isso porque a quase totalidade de ferrovias explorada, ela se encontra em um contrato de concessão, ainda que a concessionária não tenha operado com frequência ou com um interesse comercial mais específico para um determinado trecho, muitos deles que remanescem ociosos ainda no escopo do contrato de concessão, desses contratos de concessão que foram celebrados nos anos 90. Então, a situação por região de trechos que estão passíveis de devolução é a seguinte: no Nordeste nós temos aí uma estimativa de que até 5 mil quilômetros poderiam ser devolvidos para a União tentar estruturar novos projetos de exploração desses trechos. Também na região Nordeste, também na região Sudeste há 2 mil quilômetros e na região Sul 3 mil quilômetros. De expectativa aí que poderia ser devolvidos. Também dentre as características identificadas, percebe-se que essas ferrovias que estão sujeitas à devolução são de bitola métrica, que é uma bitola que era mais comumente utilizada no século XIX, início do século XX. São ferrovias, portanto, mais antigas. As ferrovias atuais, elas têm sido construídas com maior frequência em bitola larga, apesar de que ainda também existam ferrovias de bitola métrica de grande produtividade, grande importância para o país. Então, a condição desses trechos, em muitos casos, é de ociosidade e, até pior, em alguns, de deterioração. Aqui, como exemplo, foi trazido uma parte da malha da Ferrovia Centro-Atlântica. Esses trechos em vermelho são trechos que sabemos estão mais ociosos e que estariam aí mais sujeitos à possibilidade de devolução. E aí, tratando aqui especificamente desse exemplo, fazendo aqui um zoom no estado do Espírito Santo, nós vemos que há diversos municípios, 250 quilômetros de ferrovia que perpassa o Espírito Santo, que são interceptados
e que muitas vezes já identificaram a possibilidade de exploração ou de estruturação de algum tipo de empreendimento que utilize a faixa de domínio ferroviário. Então, é muito importante que o Ministério, e estamos, inclusive, é, nessa tratativa, formule opções para a regularização desses trechos, no sentido de que sejam dada a devida destinação, uma vez que alguns já possuem características de antieconomicidade, outros ainda possam ser reaproveitados num contexto de aporte. Enfim, isso vai variar caso a caso dentro da malha analisada. Aqui nós trazemos aqui alguns aspectos da devolução, especificamente, né? A devolução de trechos, ela é prevista pelo artigo 15 da Lei 14.273, que prevê algumas possibilidades que envolvam o uso de valor de indenização pela deterioração do trecho devolvido. Esse valor ele pode ser reinvestido em ferrovias, mediante investimento cruzado, ou em malha de interesse da União. O método do pagamento pela devolução é um outro aspecto que também está sendo objeto de regulamentação, e também o momento do pagamento pela cisão, quando configurada a ociosidade, também seria uma possibilidade a oferta do trecho ferroviário ocioso para exploração em um contrato de autorização. Aqui são algumas das características dos normativos de devolução previstos. Eles se encontram em formulação. Nós estamos alinhados com algumas diretrizes já recebidas, tanto em tratativas que tivemos com o Tribunal de Contas e outros órgãos, a respeito da necessidade de trazer maior previsibilidade para a questão do processo de devolução, com prazos adequados, com uma participação do Ministério, participação social, com uma destinação definitiva para aquele trecho ferroviário e com uma metodologia previamente definida que esteja à disposição de todos para a devida concertação do termo aditivo, que é o instrumento que finda e que garante essa devolução. Então, aqui temos alguns dos procedimentos previstos, das etapas para que essa devolução ocorra. Nós temos aí, por exemplo, no caso exemplificado, a concessionária FCA. Ela teria que apresentar um requerimento de devolução de trecho nos termos do artigo 15, o que exigiria a apresentação de um estudo. Esse estudo ele passa a ser analisado pela NTT, que é o órgão regulador, que vai fazer análise e aprovação do estudo de devolução com uma indicação da destinação daquele trecho. Posteriormente, uma vez devolvido, há uma transferência do ativo ao DENIT. A Lei 11.483 prevê que todos os ativos ferroviários que eram parte da rede ferroviária federal, eles passam a ser transferidos ao DENIT, quando há ali o encerramento de um contrato de concessão de uma malha que foi parte da rede ferroviária. Então, a partir do momento em que ele é assumido pelo DENIT, há uma discussão que envolve também o Ministério de Transportes e a SPU a respeito da classificação daquele ativo para a possível desafetação daquele trecho da reserva técnica ferroviária mediante análise de vocação logística. Ou seja, alguns trechos eles vão ser mantidos numa reserva técnica para uma eventual utilização dentro de um modelo de exploração novo, e outros trechos eles vão ser objeto de descomissionamento. Então, eles passam a ser analisados como um ativo imobiliário e não mais como um ativo ferroviário, e passam a ser transferido, então, à Secretaria de Patrimônio da União, do Ministério de Gestão e Inovação. Eventualmente, alguma prefeitura, algum outro órgão público
que tenha manifestado interesse no uso daquele imóvel para projetos, por exemplo, de urbanização, parques, ciclovias, entre outros, ele pode requerer, então, a cessão daquele ativo para que a Secretaria de Patrimônio da União o faça. Bom, aqui a gente já adentra na Política Nacional de Transporte Ferroviário de Cargas. Uma das questões que o Ministério tem formulado seria esses critérios para poder trazer maior segurança sobre a regulação e a sua proporção é, de acordo com a especificidade da ferrovia. Nós sabemos que há algumas ferrovias que foram objeto de requerimento, cujo traçado ele possui extensão ali de 5 quilômetros, 4 quilômetros, 9 quilômetros, e há outras ferrovias que o traçado ele abrange uma extensão de 1.500 quilômetros, 1.600 quilômetros. Então, estamos tratando de infraestruturas diferentes, com propósitos diferentes. E a regulação ela precisa ser desenhada para lidar com condições proporcionais, né, e razoáveis, que dizem respeito à forma de operar de cada um desse tipo de empreendimento. Então, uma das proposições que está sendo formulada diz respeito a essa taxonomia das ferrovias. Então, a proposta ela prevê a possibilidade de que uma ferrovia ela possa ser classificada como um corredor estruturante, como uma ferrovia alimentadora e como uma ferrovia de carga dedicada. Então, o corredor estruturante aqui, essas definições são meramente informativas, elas não estão ainda vinculativas. É só para a mera compreensão aqui do intuito desse propósito de regulamentação. Então, a gente trata o corredor estruturante como essa infraestrutura ferroviária de grande relevância, é, em que as rotas modais, intermodais de logística são consideradas estratégicas, em que há uma convergência de movimentação dos respectivos produtos de outras ferrovias para ele. Então, de fato, é uma ferrovia que ela ali é uma grande artéria que recebe a carga de outras ferrovias. Ferrovia alimentadora justamente é aquele sistema que alimenta o corredor estruturante. Eles confluem transportes de cargas regionais ou locais de produção e extração para alimentação dos corredores estruturantes. E as ferrovias de carga dedicadas são ferrovias que possuem características mais específicas e geralmente são de relevância local, vocacionadas ao transporte de carga, mas a viabilidade econômica dela depende exclusivamente de um único usuário esteja vocacionado para o atendimento de um único subconjunto de cargas. Então, aí temos condições específicas que possa trazer necessidade de uma classificação diferenciada das demais. Temos aí também outros aspectos que vão ser considerados em relação a essa estrutura de classificação das ferrovias. Então, aí já trazemos aí alguns elementos de análise. Estamos tratando, por exemplo, a questão da extensão, a questão sobre se a ferrovia serve ao abastecimento interno do país, sobre a questão da ferrovia estar ou não conectada ao Sistema Nacional de Aviação, ou se trata de uma ferrovia, muitas vezes, em muitos casos, que pode estar isolada, né, do subsistema, e quando está isolada, entende-se que haveria também condições diferentes, é, por exemplo, as regras que dizem respeito ao compartilhamento, elas poderiam ser distintas nesse caso, né? Então, é isso que temos trazido aí de possibilidades para essa regulamentação da política. Bom, há outros aspectos que também vão ser oportunamente detalhados, que diz respeito à aplicação da política, né? Então, o Ministério ele trabalha muito também com a questão do fomento ao setor.
Então, haveria ali vertentes de atuação em parceria com outras pastas para viabilizar fomentos diretos, fomentos indiretos, ou em alguns casos não haveria um fomento. A questão do fluxo também é importante, até por uma questão de compreensão de como deve dar-se essa estratégia logística, estratégia de planejamento logístico do país, em relação à questão de quais as infraestruturas que servem para o âmbito da exportação, quais servem para o abastecimento e quais se encontram em uma configuração isolada. E também a questão do porte, né? Até um balizamento para a questão dessa classificação dos corredores estruturantes. Vemos que porte também é um quesito a ser considerado, se o porte é pequeno, se o porte é médio, se o porte é grande. Então, teremos aí também alguns critérios para poder nortear essa questão. Aqui nós trazemos algumas das diretrizes possíveis que estão sendo tratadas no aspecto regulatório dessas taxonomias, né? Então, nós entendemos aqui que para os corredores estruturantes que recebem as cargas de outras ferrovias, a questão de compartilhamento poderia haver uma exigência maior, uma obrigatoriedade para garantir o fluxo das cargas. No caso de ferrovias alimentadoras, nós tratamos com um critério um pouco mais atenuado, no caso, que seria uma possibilidade e obrigatoriedade, a depender da situação, da circunstância, uma análise caso a caso. E no caso de carga dedicada, aí sim haveria um viés mais aderente à questão de faculdade da operadora, situações de emergência que envolvam a necessidade de realização de algum tipo de compartilhamento. Em relação à qualidade de serviço também, por ser de maior importância estratégica, consideramos que haveria necessidade de, eventualmente, haver uma maior exigência na qualidade de serviço prestado pelo corredor estruturante e uma gradação com menor exigência para o caso de ferrovias alimentadoras de carga dedicada. Naturalmente, essas questões devem estar aliadas às disposições do contrato. Em relação ao apoio institucional, é importante trazer também aqui que, em muitos casos, os corredores estruturantes encontram dificuldade de se viabilizar, até por serem empreendimentos de alto montante de CAPEX, né? Estamos tratando aí de obras de dezenas de bilhões de reais. Então, em alguns casos, ainda que se reconheça o mérito desse corredor estruturante, caso o empreendedor privado identifique a necessidade de uma parceria com o setor público, o Ministério passa a fornecer algum tipo de apoio institucional para que esse projeto seja reavaliado, eventualmente, como um projeto de concessão, dentro de quesitos em que poderia haver um apoio da União em relação à viabilização desse projeto, dentro do arcabouço também da concessão, que envolveria, então, um procedimento licitatório. No caso de alimentadoras e carga dedicadas, nós vemos aí como um aspecto relevante a proporção de incentivos regulatórios gradativos dentro das necessidades da escala da operação ferroviária de cada um. Esses tais incentivos também podem ocorrer naturalmente a qualquer uma das ferrovias. Então é isso, eu agradeço. Esse foi um highlight apenas sobre como é o planejamento do setor ferroviário para os próximos anos, especificamente no aspecto das autorizações e em relação à construção dessa política nacional de transporte ferroviário voltada para cargas. Então é isso, muito obrigado e desejo a todos um bom seminário.